Querer que a pessoa que te machucou te cure é se machucar mais. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, as lives que acontecem meio-dia 17 no meu Instagram, onde eu me aprofundo em frases que eu posto no Instagram, ou pego outros temas específicos, ou textos que eu posto no Instagram, beleza? E se você quiser participar das lives ao vivo, né? Porque talvez você esteja assistindo gravado isso aqui, tá? Participe do meu canal no Telegram, porque eu sempre aviso lá quando eu vou entrar ao vivo e tudo mais. O horário sempre, pelo menos até então, é meio-dia e 17. E aí tem o Burigato Responde, tem a hashtag Live do Burigato, onde a gente vai se aprofundando. Aí, ó, o Clebson chegou, Ju também chegou, Ká chegou, show de bola, Sônia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje, então, é querer que a pessoa que te machucou te cure é se machucar mais, certo? Vamos lá, vamos entender isso aí. Primeiro, ó, qual a probabilidade do que é machucar? O que eu tô querendo dizer? Talvez seja um término de relacionamento, talvez seja um término de uma amizade, ou seja, uma traição, qualquer coisa. Você se sentiu prejudicado ou prejudicada em um relacionamento X, você foi machucado ali, né? Mas o que geralmente, até pelo que eu vou explicar, o que esse tipo de situação acontece mais até em termos de relacionamento, né? Então a pessoa terminou com você ou alguma coisa nesse sentido, né? O que você quer? Qual que é o primeiro instinto que nós temos? O primeiro instinto que nós temos é querer que aquela pessoa nos ajude a sair do buraco, né? Como? Por quê? Vamos lá. Primeiro, nós seres humanos somos uma máquina, tá? Que necessita de coerência, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa de coerência, porque a partir da coerência nós exercemos de certa forma um controle sobre o mundo, tá? Então, tudo que acontece que quebra a nossa imagem, por exemplo, o que é uma crise de identidade? Uma crise talvez existencial. É quando eu olho para a minha realidade e eu não consigo mais enxergar a coerência. É como se eu tivesse vivido e falo, meu Deus, o que eu fiz? Que merda é essa que eu tô vivendo? Né? Onde eu tô? O quem eu sou? E tudo mais. Ou seja, você começa a questionar até o que até então estava determinado, era correto, era isso, era aquilo, tá? Ah, detalhe, se você tá ao vivo aqui comigo e tiver alguma dúvida sobre o tema, posta aí que no final, dando tempo, né, eu vou responder pelo menos uma delas, beleza? Então manda suas perguntas aí, esse é o benefício de quem participa ao vivo aqui comigo, tá bom? Bom, então vamos lá, então necessitamos da coerência, né? Isso, obviamente, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, com base em estudo, por exemplo, um livro que aborda muito essa questão da coerência é As Armas da Persuasão do Robert Cialdini, tá bom? Bom, e aí então nós necessitamos de coerência. Então o que acontece? A gente quer, quando a gente se ferra, quando a gente é traído, ou quando a gente, termina um relacionamento e a gente tinha muita expectativa e blá blá blá, nós queremos uma explicação. A gente quer algo que tenha sentido. A gente quer que aquela merda que aconteceu tenha alguma razão, tenha algum sentido. E poxa, quem melhor do que a própria pessoa, do que a causadora do meu sofrimento, para me explicar o que está acontecendo? Bom, então não só a questão da gente talvez querer ainda a amizade dessa pessoa, querer se relacionar com essa pessoa, nós queremos também uma explicação para o que aconteceu. E aí isso fortalece o meu elo, fortalece a minha ligação e dificulta que eu me desligue dessa pessoa, que eu me separe de vez dessa pessoa, que eu pare de me relacionar, que eu pare de entrar em contato. Bom, mas qual que é a grande incoerência da questão, né? A primeira grandíssima incoerência da questão é que nós acreditamos que quando a gente chegar naquela pessoa que nos traiu, ou que foi filha da mãe, ou que terminou, ou qualquer coisa assim, que nos machucou, né? Ela vai dizer a verdade. Ou seja, ela vai falar assim, ó, não, é por causa de A, B, C, D, né? Não, provavelmente o que vai acontecer é que ela vai falar aquelas coisas genéricas, o problema não é você, sou eu, e blá blá blá, né? Que eu não preciso nem ficar repetindo aqui, mas aquelas explicações que não vão trazer a tal da coerência para nós, né? Agora, um ponto fundamental também é que, baseado nisso, no queremos uma explicação, queremos uma coerência, muitas vezes também nós nos justificamos com base nisso, certo? Então eu quero uma explicação. Quando eu tiver explicação, eu me desligo dessa pessoa, certo? Aí a pessoa vai lá, talvez te explique de forma honesta. Pode acontecer, né? E aí você não se desliga. Aquilo não torna de fato vamos dizer assim, o distanciamento
mais fácil para você, não torna, né? Então você continua apegado ou apegada àquilo. Então essa é a primeira questão. Queremos uma explicação, queremos uma coerência, só que, mais uma vez, não a teremos dessa pessoa muito provavelmente, por isso que eu falo, querer que a pessoa que te machucou te cure é se machucar mais, tá? Obviamente também, nada é preto no branco, tá? Então a gente sabe, obviamente, que tem exceções, pelo amor de Deus, não use exceção como exemplo, tá? Pense que é um conceito que tende a acontecer mais, por isso você deve prestar mais atenção, talvez, a ele, tá certo? Bom, continuando então, o problema, sua história já foi abalada e não tem como recuperar. Bom, mais uma vez, queremos coerência, queremos uma explicação. Aí talvez, por eu querer a coerência, eu continuo falando com a pessoa. Talvez porque eu acho que eu quero coerência, eu continuo falando com a pessoa. Mas tá, você deve fazer o seguinte, você deve pelo menos compreender o seguinte. A história já foi abalada e ela não irá se recuperar. Ela não recuperará sua consistência. Ela não voltará a ser algo que você possa acreditar. Por exemplo, você vai lá, você foi traído por alguém, tá? Aí, mais uma vez, né? Pedro Calabrese, inclusive, fala muito da coerência, uma outra boa referência sobre isso. Mas, bom, você pega lá, então, o que acontece? Nós temos a necessidade da coerência. Então, vamos pegar a traição amorosa. Você vai lá e aí você tem sua esposa, seu esposo, sua namorada, enfim, essa pessoa te traiu. Você continua porque você quer, não continua relacionando-se, mas você continua exigindo dela uma explicação, uma coerência, alguma coisa que traga ali. Por quê? Porque, poxa, tudo foi quebrado. A história de você com você e a história de você com a outra pessoa foi quebrada. Ou seja, quem é você para ter aceitado, para não ter percebido o monstro que essa pessoa é? Quem é essa pessoa que não me disse que o monstro que ela era, né, que teve a coragem de fazer tal coisa? Bom, todas as histórias foram quebradas. Agora imagina, você pode ter uma explicação. Você pode ter uma explicação. E de certa forma vai chegar num conceito básico, que é essa pessoa valorizou mais algo em relação ao relacionamento de vocês. Isso falando de forma simplificada, sem entrar em questão de, tava carente, tava bêbada e tal. Não importa, tá? O que a questão básica é, a pessoa valorizou mais, porque ela olhou para aquela situação, teve uma escolha, tenho o meu relacionamento ou tenho isso que eu posso ter agora? Tenho isso que eu posso ter agora. A pessoa tomou uma decisão, falando de forma simples. E aí ela valorizou mais você do que, a traição do que você. Bom, se ela te explicar isso, como que você vai recuperar a consistência? Como que você vai olhar para a tua história e falar, entendi. É isso? Então tá. Então não é eu sou idiota e nem você que é o monstro. Essa é a explicação. Não faz sentido nenhum, tá bom? Então, qual que é a questão básica? Essa necessidade, imagina, muitas das coisas que a gente faz, elas são necessidades. Por exemplo, do nada você levanta do sofá para ir no banheiro. Quando você percebeu, você está com vontade no banheiro. Né? O seu corpo, ele é realmente assim muitas vezes que acontece. Você tá tão distraído, claro que óbvio, né? Na maioria das vezes a gente percebe e vai ao banheiro, mas isso acontece. Ou você tá lá, vou pegar um negócio para comer. Você já tá, você já levantou. Quando você levantou, seu corpo já te disse faz muito tempo que ele tá querendo mastigar alguma coisa, né? Então, quando a gente vai lá e tenta entrar em contato com a pessoa, vai lá e implora uma explicação, vai lá e faz determinada coisa, muitas vezes algo dentro de nós que tá falando, berrando, falando, pelo amor de Deus, vai lá buscar essa explicação. Só que o grande que da questão é que isso não necessariamente é inteligente, tá? E por esses dois pontos. Primeiro, então somos muito motivados por querermos uma explicação e por querermos uma coerência, mas a gente não entende que essa coerência não acontecerá. Primeiro, porque a maior probabilidade é que essa pessoa minta. E não necessariamente porque ela é mais monstro do que a gente imaginava. Porque muitas vezes ela não tem coragem de admitir a realidade. Talvez ela não saiba admitir a realidade. Talvez ela nem tenha entendido a realidade. Talvez ela tenha traído você e tenha pensado, puta merda, por que eu fiz isso? Né? E não consiga achar uma explicação. Logo, até essa pessoa está tentando buscar uma coerência na merda que ela fez. Então, como que ela vai conseguir te ajudar? Né? E também entra um outro ponto fundamental aí. Talvez vocês só tenham terminado
Porque terminou. Porque terminou. Essa pessoa não necessariamente te traiu. Aí você tá se sentindo traído ou traída, machucado e tal, porque essa pessoa simplesmente não te deu uma explicação, ela terminou do nada, um relacionamento tão longo acabou assim, não é? Bom, e aí, mais uma vez, nós queremos que essa pessoa cuide de nós queremos que essa pessoa nos explique, nós queremos que essa pessoa, muitas vezes até nos aconselhe, queremos muitas vezes que ela nos dê colo, mas pô, olha só que loucura, né? Olha como a gente aumenta drasticamente a chance de ser machucado ainda mais por essa pessoa, porque ela não quer mais estar com a gente, então seja porque traiu, seja porque terminou, e aí ela ainda está sendo, de certa forma, colocada numa situação de obrigatoriedade em te ajudar. Por quê? Porque ela seria muito carrasca se ela não se compadecesse com a sua situação de sofrimento. Bom, você está alimentando cada vez mais algo negativo nessa pessoa. Então tá vendo como, se a gente observar, a gente pegou várias vias aqui e nenhuma cai num resultado positivo quando dá alguma merda num relacionamento, assim, que de fato seja talvez incorrigível, né? Como eu estou exemplificando aqui agora, tá? Não que nenhum relacionamento tenha salvação, mas a gente está pegando o ponto do querer que a pessoa que te machucou te cure, se machucar mais, tá? Esse é o tema, beleza? Então, mais uma vez, não seja estúpido e pegue exceção como exemplo, tá? Ou algo que nós não estamos abordando como exemplo, né? Estamos aqui, de certa forma, dentro de uma cadeia de pensamento e dentro de uma limitação de raciocínio, né? Então, é importante observar isso, que muitas vezes é a nossa necessidade, é a nossa fragilidade que nos move a fazer algo, e aquele algo é, infelizmente, extremamente estúpido, ruim, nos prejudicará e nos machucará mais. Bom, então o que a gente faz aí, Thiago? Eu coloco da seguinte forma: onde está seu desespero é onde você deve se reencontrar. Anota essa, onde está o seu desespero é onde você deve se reencontrar. O que eu quero dizer com esta porra dessa frase? Bom, primeiro que eu acho é fantástico esse conceito, tá? Que é o seguinte: você tem que olhar para aquele ponto de desespero, para aquilo que de fato está te trazendo medo, está te trazendo sofrimento, está te dificultando viver, engolir a realidade, e você deve enfrentar aquilo, você deve dar de frente com aquilo, você deve de fato encontrar a sua sanidade novamente naquele lugar onde você está evitando estar, tá? Vou exemplificar. Primeiro, quando você dá de cara com algo que você nega veemente, talvez ali tem uma grande verdade que você precise confrontar, tá certo? E qual é a questão? Imagina, muitas vezes, trazendo um pouco mais para o aspecto prático desse conceito, muitas vezes você, por ter se viciado muito na companhia daquela pessoa, não consegue mais ficar sozinha ou sozinho, né? Você tem tanto receio de ficar sozinho ou sozinha, e aqui estou falando num nível seguro, saudável, não estou indo para outras linhas, tá? Mas assim, você tá só com receio de ficar sozinho, porque você está carente e porque de fato você se acostumou demais com a presença daquela pessoa, e você não quer aquilo, então logo você recorre para coisas muito assim, por exemplo, fica o tempo inteiro no celular, ou assiste o Netflix, ou pega e chama um amigo, ou chama uma amiga e tal. Você não enfrenta aquela situação. Você não, de fato, chega na tua casa, por exemplo, né, e fica sozinho, né? Você já busca alguma coisa que te tire daquela realidade tão difícil, né? Ou, por exemplo, você não consegue sair, encontrar alguém e não falar sobre esse problema, né? Você quer falar sobre o seu término, você quer falar sobre a merda que aconteceu. Por quê? Porque aquilo te traz uma sensação de proximidade. É como se aquilo ainda não estivesse saindo tanto da sua vida. Então, quando você volta a falar do problema, é como se você estivesse revivendo aquele problema. É como se você estivesse ainda presente naquele problema. A merda é que aquilo, numa sensação de desespero do seu corpo, você encontra certo alívio ali, mas você não se recupera, porque aquilo não é só paliativo, aquilo é prejudicial. Ou seja, é como se eu, por exemplo, fosse um alcoólatra e tomasse um copo de cerveja apenas, acreditando que aquilo estivesse me ajudando em relação ao meu vício ou ao meu problema em si, né? Então eu, no lugar do meu desespero, é exatamente onde eu devo me reencontrar. E aí, a gente pode entrar no como e tudo mais, né? Bom, se bem que até o momento tiveram vários boa tarde para todos, não tiveram perguntas. Então, depois, quando dá o final, vem algumas aí. Mas vamos lá. Então, o que acontece?
Ó, já pega como regra, tá? Sempre que eu estiver ao vivo aqui, pode mandar perguntas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas entram, talvez alguns fiquem acanhados, talvez outros não, mas pode mandar, se der tempo eu vou responder sempre, beleza? Só pra gente colocar pra não ficar falando aqui, né? Então, é justamente naquele lugar de desespero que eu devo me reencontrar. E como que eu faço isso? Sendo forte, resistindo, né? Então se eu, por exemplo, tenho receio de ficar em casa sozinho, comece devagar, mas chega em casa e fala, não, eu pelos primeiros 10 minutos eu vou sentar no meu sofá e eu não vou me distrair, eu vou enfrentar aquilo. O que vai acontecer, geralmente, é que você vai olhar para a sua questão e você vai começar a se sentir mais no controle. Primeiro, vai te dar uma... É mais ou menos assim, tá? Não sei se você já tomou banho gelado, mas é como vai, mas isso você já fez. Você entrou numa piscina e estava gelada. Você entra na piscina, primeiro você fica meio assim, daqui a pouco você começa a se acostumar com o ambiente, aquilo vai você vai retomando o controle, seu corpo vai entendendo que você não está correndo risco de vida e nem nada disso, e você vai retomando o controle. Então é a mesma coisa quando você enfrenta algo que você está desesperado ou desesperada e não quer enfrentar. Primeiro aquilo te dá uma sensação de angústia, de afobação, de medo e tudo mais, uma série de coisas, e depois passa e vai aliviando. E com isso você vai retomando o controle, né? Tanto que até tem, se eu não me engano, eu tô tentando lembrar onde que foi que eu vi. Foi nas aulas do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Onde lá o Mark Mason fala de um experimento em relação ao toque. E aí os profissionais da saúde que estavam cuidando das pessoas fizeram a terapia à disposição, né? Que é expondo a pessoa em doses saudáveis em relação ao medo dela, para que ela visse que, peraí, o meu medo não é tão amedrontador quanto eu imaginava, né? Então faça isso, onde está seu desespero é onde você deve se reencontrar, tá? E aí a Ju tá perguntando, isso envolve dependência emocional? Claro, é exatamente o que nós estamos falando. Agora, é importante, tem uma live, vou até colocar em algum lugar aqui, se você está assistindo gravado, se você não está assistindo gravado, depois dá uma olhada, tá? Tem uma live que eu falo disso, porque assim, primeira coisa fundamental é a gente entender o que é dependência emocional, né? E a gente pode encontrar diversas variáveis, né? Como se, por exemplo, você chegar para alguém e falar, o que você acha que é o amor, né? O amor, cada um vai ter de certa forma uma definição ali, né? Então, o que é dependência emocional? O que é dependência de comida? O que é compulsividade? Tudo depende, né? Depende do padrão, depende da pessoa, depende do estilo, depende de uma série de coisas, tá? Mas assim, nesse caso, o que então, neste caso em específico, nós podemos intitular como dependência emocional? É simples, você olha para sua vida por uma emoção não satisfeita, você sente uma necessidade X. Qual é a necessidade? Necessidade de coerência, necessidade de voltar a falar com a pessoa, necessidade de uma série de coisas, tá certo? Você sente no seu âmago que você deve agir em prol de algo. Que em prol é esse? Buscar uma explicação com a pessoa, buscar algo em relação à pessoa, né? Então, de certa forma, você está dependente daquele estímulo, você está dependente daquela pessoa emocionalmente, porque você sente emoções que não satisfeitas precisam daquela fonte, tá? Então, falando isso, obviamente sempre falando isso de uma forma controlável e saudável. Se você sentir que é algo extremamente grave na tua vida, busque ajuda profissional psicológica, tá certo? Agora, qual que é o ponto então? É exatamente nesse sentido que você deve olhar para o seu desespero e se reencontrar. Ou seja, você olha para onde está rolando e tendo a sua dependência emocional ali, né? Que é quando ela te gerar essa sensação, encontre... Fique ali, se reencontre ali, enfrente aquilo ali e você verá que numa próxima vez você vai se recuperar mais rápido, não vai ser tão intenso, e se for intenso em determinado momento, você vai se tornar mais forte, porque você vai falar, puxa, eu já passei por isso e eu já enfrentei, né? Então que seja ficar sozinho em casa, que seja ir para um rolê, sair com uma galera e não falar sobre aquilo e por aí vai, tá? Então envolve, é uma certa forma de dependência emocional, não no sentido talvez tão grave quanto talvez outras pessoas em outros quesitos, em outras coisas aconteça, mas se a gente olhar dependência emocional como uma emoção não satisfeita, é o que está rolando ali, e é justamente por isso que eu devo olhar para aquela necessidade que o meu corpo e a minha mente estão estampando na minha cara e criar uma outra fonte. Qual que seria a outra fonte? Mais uma vez, muitas vezes o nosso silêncio, a paz com a gente mesmo,
e por aí vai, tá? Inclusive sobre isso aqui eu tenho um texto que eu escrevi no meu Instagram, tá? Vou deixar o link na descrição se você estiver assistindo gravado e se você estiver aqui ao vivo comigo, depois vá lá e clique nesse texto. Beleza, Ju? Show demais, então quer dizer que gostou da resposta. E é isso. Então lives meio-dia 17 aqui no meu Instagram, Burigato Responde, lives do Burigato. As mensagens que eu posto, ponha lá a hashtag live do Burigato junto com a sua dúvida para eu vir e responder, tirar, enfim, alguma dúvida que você tiver. Burigato Responde também a mesma coisa. Posta uma caixinha no meu stories, vai lá, põe a sua pergunta, beleza? E se você, obviamente, né, tiver algum comentário, posta um comentário sobre o tema e tudo mais, mas para mandar as dúvidas são esses os dois métodos que a gente colocou. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.